Amém, tá conectado já. Amém, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, amém, do YouTube, amém. Pessoal do Meet, para Silvana, para Duda, para Mimi, para Dorinha, Maria Oliveira, Eliane, a Cida, Elizabeth, Francisco, a Dona Maria, Anestina, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, gente, amém. Deixa eu só colocar aqui no capítulo de hoje, esqueci de colocar. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 27, tá? Então, a gente lembra, na aula passada, mais uma perseguição de Saul, né? Saul é persistente, Saul quer matar Davi, não tem jeito, né? Saul persegue Davi. E na aula passada a gente viu mais uma vez que ele falou que não ia mais perseguir, que ele entendeu que Davi não fez nada, né? Não é a primeira vez que Saul fala isso, né? Mas dessa vez Saul fez um convite, né? Que não havia feito das outras vezes. E Saul falou, filho, volta pra casa. Volta lá morar lá com sua esposa, vai morar lá comigo, né? Mas Davi sabia que era mentira. Davi sabia, a gente falou isso na aula passada, Davi sabia que era mentira. Tanto que Davi falou que Deus retribua segundo a justiça dele, né? A mim e a você. Então, Davi sabia que era mentira. Davi sabia que era mentira de Saul. Davi sabia que Saul não havia mudado. E agora no capítulo 27 a gente vai ver que isso vai acontecer. E realmente, gente, Saul não mudou. Então no capítulo 27 agora a gente vai ver que Davi vai pensar, poxa, Saul não vai mudar, Saul não vai sossegar enquanto ele não me matar. Eu não vou ter sossego aqui em Israel. Saul vai me perseguir até me matar. Então eu tenho que sair de Israel. Não tem jeito, eu vou ter que sair dessa terra. E realmente a gente vai ver que ele teria que sair realmente porque Saul vai tentar ir atrás dele de novo. Não tem jeito, Saul queria matar Davi, né? E qual é a melhor estratégia para Davi? É ir morar com os filisteus. Por quê? A gente lembra, né? Tanto é que a gente viu que o pai e a mãe de Davi estão morando aonde? Em Moabe, né? Porque Davi é moabita. Davi tem sangue moabita por causa de Ruth, né? Então, Davi pediu asilo lá para os pais dele. E o rei de Moabe deu o asilo para os pais de Davi. Mas Davi não podia ir com seus soldados para Moabe, não podia ir com seus soldados para Amon, não podia ir com seus soldados para os amalequitas, ele não podia ir com seus soldados para nenhum outro lugar, né? Para os amorreus, nenhum outro lugar ali. Porque era capaz de Saul querer realmente enfrentar uma guerra com esses povos por causa de Davi. Saul estava numa ânsia ali, né, um ódio, que ele, a gente viu várias vezes, abandonou o reino para ir atrás de Davi, ao ponto do reino quase ser levado, né? Então, ele podia ter feito isso, né, se fosse lá para Amon, Moabe, mas qual que é o único lugar que Saul não ousaria entrar para tentar buscar Davi? Na Filístia. A gente viu como os israelitas tinham medo dos filisteus. Eles tinham muito medo dos filisteus. Tanto é que a gente viu quando Davi salvou a cidade de Keila, né? Deus havia falado que era para Davi descer com seus soldados porque ele ia salvar Keila. Os filisteus haviam sido entregues na mão de Davi. Mas a gente lembra que os soldados de Davi não quiseram ir. Os soldados de Davi falaram, não, Davi, a gente já tá com medo dos filisteus aqui onde a gente tá, deles virem até aqui, imagina se a gente vai lá brigar com eles, né? Então eles tinham muito medo dos filisteus, muito mesmo. Então eles não tinham medo dos amalequitas como eles tinham dos filisteus, dos amonitas, dos moabitas, dos amorreus como eles tinham dos filisteus. Mas dos filisteus Israel tinha medo. Então qual é o único lugar que Davi podia ir e ele não ia ser procurado? Qual é o único lugar que Davi podia ir e Saul não ia atrás dele querendo guerra? Nos filisteus. Então, gente, não teve jeito. Davi teve que ir pra lá. Mas vocês lembram da última vez que Davi foi pra Filístia buscando asilo? Foi quando ele teve que se fingir de doido. Vocês lembram? Porque ele chegou lá em Aques, né? E os soldados reconheceram Davi. E os soldados falaram, não é esse aquele homem que as mulheres de Israel falavam, Davi matou seus 10 milhares? Não é ele o rei da terra, que onde ele entra ele sai matando as pessoas? Então Davi ficou com medo, a gente lembra que ele se fingiu de louco. Mas gente, agora ele vai ter que voltar para esse lugar. E quem é que tá lá como rei? Aques? Continua o mesmo Aques que ele se finge de louco. Tá lá ainda, gente. Agora ele recuperou a sanidade dele e ele vai voltar pra lá. Então a gente vai ver que agora ele vai voltar pra lá, Davi, e ele vai fazer um acordo com Aques.
Que acordo? Ele vai guerrear para os filisteus. Ele vai fazer parte do exército filisteu. Então agora ele vai começar a conquistar terras, a lutar pela Filístia. E isso vai ser bom para Ax, para os filisteus. E Davi não vai chegar sozinho. Davi vai chegar com seus 600. Então Davi vai chegar com um exército na Filístia. E Ax vai falar, não, vai ficar aqui. Davi eu quero aqui, porque Davi é um grande guerreiro. E ele ainda veio com um exército, eu quero Davi aqui. Então agora Davi vai morar, gente, lá com os filisteus. A gente vai ver, ele vai receber a terra de Ziclag, a gente vai ver isso, né? Então ele vai receber essa terra lá na Filístia e vai ficar morando lá, ele e os 600 soldados dele. E ele vai começar a guerrear, a gente vai ver isso, tá? Ele vai começar a guerrear, a gente vai ver, e ele vai começar a ganhar um carinho dos filisteus, né? O rei Ax vai começar a ter ali um apreço por Davi. E a gente vai entender por que nesse capítulo, gente. Davi é muito ligeiro. Davi vai mentir para Ax. E é por isso que Ax vai ter um carinho, um apreço por Davi. Mas é através de uma mentira. Davi não é bobo, né? Então a gente vai ver isso agora, gente. Que extraordinária a estratégia que Davi vai arrumar para conquistar os filisteus sem ser traidor do seu povo. Então ele vai conquistar os filisteus e ao mesmo tempo não vai se tornar traidor do seu povo, né? Extraordinário, amém. Eu vou fazer a oração agora então e a gente começa a estudar o capítulo 27 do primeiro livro de Samuel e o capítulo 12 do primeiro livro de Crônicas, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada por estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Pai. Amém. Meu Deus, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Pai, amém, que nos voltemos cada vez mais a Ti, que venhamos a ter intimidade contigo, Pai, que venhamos a mergulhar, Pai, na Tua presença, mergulhar em Ti, sermos totalmente batizados, Pai, e no Senhor, sermos totalmente batizados em Cristo e no Espírito Santo, em o nome de Jesus, Senhor, amém, que venhamos a ser transformados pelo Teu poder, que venhamos, meu Deus, a experimentar da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, meu Deus. Que a sua misericórdia e a sua bondade nos sigam todos os dias das nossas vidas, Pai, amém. Meu Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, perdoe as nossas iniquidades, as nossas transgressões e os nossos pecados. Porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ouça os desejos do nosso coração, meu Deus. Desvende, Pai, os gemidos da nossa alma, Pai. E nos conceda os pedidos, meu Deus, que nós ansiamos tanto em nome de Jesus, Pai. Amém. Porque o Senhor é poderoso para desvendar, meu Deus, até aquilo, Pai, que não é dito, Pai, até aquilo que não é conseguido exprimir por meio de palavras, o Senhor decifra isso, Pai, amém, a Tua palavra diz isso. Então que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, desvenda cada uma das nossas lágrimas, Pai, ouça cada um dos nossos gemidos, Pai, e nos conceda, meu Deus, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos e todos os desejos do nosso coração, porque a Tua palavra diz, Pai, que tudo aquilo que pedirmos nos será dado, não somente aquilo que necessitamos, mas também aquilo que desejamos. A Tua palavra diz que o Senhor jamais daria pedra se pedirmos pão, Pai. Amém, meu Deus, amém. Que o Senhor, Pai, venha nos desvendar, venha desvendar os nossos desejos e o nosso coração. Porque não sabemos expressar em palavras, Pai. Não sabemos dizer em orações tudo aquilo que desejamos, mas Tu sabes, Pai. Tu sabes porque Tu sonda o nosso coração. Amém. Amém, meu Deus. Meu Senhor, que a Sua força seja sobre nós, Pai, porque nós somos fracos. Mas a Tua palavra diz que a Sua força, meu Deus, que a Sua força vem sobre a nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, Pai, eis que nós somos fortes e depositamos tudo em Ti, Pai. E nós estamos aqui depositando tudo em Ti, Pai. Nossa confiança, nossa esperança, Pai, amém. Nós queremos descansar debaixo das Tuas asas, Pai. Nos ensina, Pai, nos ensina a confiarmos cada vez mais em Ti. Aumenta a nossa fé, porque nós sabemos que a fé é aumentada pelo ouvir a Tua palavra. E é por isso que estamos aqui, Pai. Aumenta a nossa fé, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, nos livra de todo mal. Amém.
Amém. Então agora, gente, no primeiro livro de Samuel, capítulo 27, né? Não tem jeito. Davi vai lá para Filístia, tá? Davi viu que Saul vai voltar e uma hora vai matar ele, então ele vai embora para Filístia. Diz assim no versículo 1: Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda vou morrer na mão de Saul. Não há coisa melhor para mim agora do que escapar logo para a terra dos filisteus, para que Saul deixe de uma vez por todas de me perseguir, né? Por todo Israel. Então assim eu poderei escapar das mãos de Saul. Então no versículo 2 continua: Então Davi se levantou e passou com 600 homens dele, os 600 soldados dele, e foram lá, gente, para a terra dos filisteus, lá para Ax, onde ele se fez de doido. Foi para lá de novo agora, né? Então ele foi lá para Ax, rei de Gate, filhos de Maoque. Então no versículo 3 diz: E Davi ficou com Ax em Gate. Então ele foi lá e ficou. Chegou lá com 600 homens. O rei achou vantajoso ficar com Davi com 600 soldados. Ganhou ali, né? E não era qualquer soldado, era Davi. Onde ele pisava, ele conquistava, né? Então o filisteu falou: não, você vai ficar aqui conosco, né? Então ali ficou Davi e os seus homens, né? E não só Davi e os 600, mas toda a casa deles, gente. Ficaram mulheres, ficaram filhos. Gente, era muita gente. Imagina, 600 homens levaram suas esposas, filhos, né? Davi também levou suas esposas. Então foi toda a família. Foram eles com suas famílias, né? E Davi foi com ambas as mulheres que ele havia casado, que a gente viu, Ainoã e Abigail, né? Então no versículo 4 diz que Saul tentou de novo perseguir Davi. A gente vê que Saul era muito louco, né? É muito triste o que acontece com Saul. A gente vai ver na próxima aula que ele vai conquistar lá, né, a feiticeira. Então, agora Saul, né, ele tá num declínio total. E ele tentou de novo, a paz, Rafael, boa noite, amém. Ele tentou de novo buscar Davi, tentou de novo matar Davi. Mas ele soube que Davi estava onde? Na Filístia. Então ele desistiu. Né? Lembra que eu falei? Um lugar que Saul jamais ousaria iniciar uma guerra seria com a Filístia. Saul não tentaria fazer isso. Os israelitas tinham medo dos filisteus. Eles jamais iniciariam uma guerra por livre e espontânea vontade. Então Saul falou: não, deixa. Ele tá lá na Filístia, deixa ele lá, eu não quero mexer com os filisteus, né? Então Saul desistiu de procurar Davi. Então Saul deixou Davi lá, né? Então no versículo 5, né? Davi foi e falou com Ax. Gente, Davi tava lá, já na Filístia, né? Parece, né, que Ax ali, né, tava gostando muito do serviço de Davi. Davi era muito querido ali, né? A gente vai entender por quê daqui a pouquinho. O Davi é muito esperto, muito ligeiro. Ele mentia aqui pra Ax, a gente vai ver. Então, ele conquistou um carinho ali, né? Ele conquistou um carinho ali de Ax. Então, Davi, percebendo isso, que havia conquistado um carinho ali de Ax, né? Davi, então, fala para Ax: Ax, se você tem tanto apreço por mim, como eu acho que você tem, né? Se você me quer tanto bem, como eu acho que você me quer, você já me aceitou aqui tudo, né? Me dá uma terra para eu ir morar com os meus soldados, com a minha família, com a família deles, né? Dá uma terra pra gente morar. Porque, por qual motivo a gente habitaria aqui com você na cidade real, né? Na cidade aqui do palácio, né? A gente não é digno, é nesse sentido que Davi tá querendo dizer, né? A gente não é digno de morar contigo, rei, né? Mas dá uma outra cidade pra gente morar, pra poder morar eu, os 600 e mais as famílias de todos nós, né? Então Ax concorda, a gente vai ver. Ax concorda com isso e deixa Davi ir morar numa cidade ali com todo o povo, com todos os 600 e as famílias, tá? Então diz isso no versículo 5, diz assim: Então Davi foi e falou pro rei Ax, né? Se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? No versículo 6, então Ax lhe deu naquele dia a cidade de Ziclag.
Então, Davi ganhou essa cidade de Ziclag e ficou lá morando Davi e os 600 e a família deles, toda a família ali, deles ali, e Davi com suas duas esposas foram morar em Ziclag. E aqui diz também, né, por causa disso, né, por causa desse acontecimento que houve aqui, essa cidade, né, a cidade de Ziclag, passou a ser, mais para frente a gente vai ver, uma das cidades pertencentes ao rei de Judá, por conta desse acontecimento de Davi aqui, né? Então, quando Davi se torna rei aqui, então, uma coisa que vai ser instituída no reino é que Ziclag é uma cidade real. Ziclag é uma cidade do rei, né? Então, aqui diz até o dia de hoje, até o dia que foi escrito esse livro, né? Então, agora, gente, a gente vai pular, tá? A gente vai para o primeiro livro de Crônicas, tá? No capítulo 12. A gente vai para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. A gente vai ler só 7 versículos ali, tá? E a gente já volta para o primeiro livro de Samuel 27. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 1. A paz, Márcia, amém. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, tá? Versículo 1 diz assim: Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Então agora a gente vai ver alguns dos nomes dos homens que estavam com Davi quando eles foram para Ziclag, quando eles estavam morando em Ziclag. A gente vai ver que Davi vai ficar 1 ano e pouco ali, gente, na Firiche. Ele vai ficar 1 ano e pouco ali, e então vai ter a morte de Saul, a gente vai ver, tá? Vai ter a morte de Saul, a morte de Jonatas, e então Davi vai ser nomeado rei sobre Judá, tá? Já tá chegando nesse momento aí. Então, ele ficou lá em Ziclag, e esses homens que a gente vai estudar agora no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, do versículo 1 até o 7, são alguns dos homens que estiveram com ele ali em Ziclag. Diz assim no versículo 2: Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, ou seja, eram homens super ágeis. A gente, às vezes, é melhor em um braço, né? Eu sou destra, né? Então, eu trabalho melhor aqui com a minha mão direita. Então, eles eram bons nas duas, gente. Eles eram bons de atirar pedra, de manusear os dois braços, né? Qual o intuito de estar falando isso pra gente? Que importância que tem, né? É que, gente, eram pessoas muito hábeis que estavam com Davi, né? Eram pessoas muito boas, eram guerreiros hábeis, né? Que atiravam uma pedra, acertava, atiravam uma flecha e ia, tanto com um braço como com o outro, né? Os dois braços eram úteis, né? Então, é nesse sentido. Então, aqui diz, né, que esses homens eram benjamitas, gente. Eles eram irmãos de Saul. Quando tá dizendo irmãos de Saul, não é irmão, gente. Não é irmão de sangue de Saul, não é isso. É irmão que é da mesma tribo. Então, a própria tribo de Saul já estava traindo Saul, já não queria mais Saul, queriam Davi como rei, né? Então, isso está dizendo que, dentre aqueles 600 que estavam lá com Davi em Ziclag, tinham homens de Benjamim, e eram homens ágeis, homens bons, soldados bons, né? Então, no versículo 3 vai falar quem são, né? Eram Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semá, o gibeadita, né? E Gesiel, e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, né? E Ismaías, no versículo 4, o Gibeonita, né? Então, de Gibeão, de Gibeá, onde Saul morava, a gente vê que tinha gente aqui, né? Que estava com Davi. Valente entre os 30, né? Então, esses homens que a gente acabou de falar agora vão receber mais pra frente títulos de valentes de Davi. A gente vai ver mais pra frente que vai ter uma homenagem aos soldados de Davi, a esses homens que estiveram com Davi nesse momento difícil da vida de Davi, sabe? Então, vai ter um hall com o nome desses homens, desses valentes, né? E eles estão entre esses valentes de Davi, que guerrearam ali, ó, com Davi, tiveram ali com Davi, né? E aqui continua falando sobre os valentes de Davi. Diz aqui quem mais também, né? Jeremias e Jaziel, Joanã, Josabade, o Gederatita, Elusai e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o Harufita. Versículo 6. Eucana, Isias, Azarel, Joézer, Jazobeão, os Coraitas. Versículo 7. E Joela, e Zabadias,
filhos de Jeroão de Gedor. Então aqui são alguns dos valentes de Davi que estavam com ele em Ziclag, tá bom? Então agora vamos voltar para o primeiro livro de Samuel, capítulo 27, tá bom? Pra gente finalizar a aula de hoje, amém. Então diz assim no versículo 7 do primeiro livro de Samuel, capítulo 27, a gente vai voltar para ele, tá? Amém. Então no versículo 7 diz assim, a gente lembra que Davi tá lá na terra dos filisteus, né? Davi tá guerreando pelos filisteus. E Davi vai ficar quanto tempo lá? Gente, é muito tempo. Diz no versículo 7 que Davi ficou ali com os homens dele 1 ano e 4 meses em Ziclag, ali na Filístia. Ele ficou trabalhando para os filisteus 1 ano e 4 meses, né? Então, no versículo 8 diz, e subia... Agora a gente vai ver qual é a manobra que Davi fazia, gente. Uau, Davi era muito ligeiro, né? Porque o que acontece? Davi precisava provar para os filisteus que ele era confiável. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia trair o povo dele, o povo de Israel. Então, qual que é a melhor forma dele provar para os filisteus que ele é confiável? Falando que ele está indo contra Israel. Então, ele vai mentir para o rei Ax agora. O que ele vai fazer? A estratégia de Davi é essa. Ele vai entrar em algumas cidades que não tem israelita. São cidades que Deus deu por herança a Israel, mas estão com outros povos. Então, ele vai nessas cidades que era para ser de Israel e não é. Na verdade, ele está fazendo o que era para ser feito depois da morte de Josué, que é a conquista do restante da terra. Davi vai começar a fazer isso, né? Só que ele tá pelos filisteus. Então, ele vai começar a invadir essas terras que ainda faltam, que tem um povo que não é israelita, e ele vai matar todo esse povo, de toda essa cidade. E quando ele volta para Ax, quando ele volta para Filístia, ele vai falar para Ax que ele atacou quem? Israel. E é mentira, ele não atacou Israel, ele atacou outros povos. Mas para ele ganhar, né, favor à vista dos filisteus, ele vai falar que atacou quem? Israel. Então ele sempre volta e fala, ataquei o sul de Judá. Ataquei o norte. E vai ficar mentindo. Mas ele não atacou Israel. Ele atacou outros povos. E então, assim, Ax vai começar a gostar de Davi. Porque vai falar, nossa, Davi agora virou abominável para Israel. Israel não quer mais saber de Davi. Davi é nosso. Davi se tornou um filisteu agora, né? Mas é mentira. É mentira. É muito legal a estratégia de Davi. Diz assim no versículo 8 isso. Diz assim, e subia Davi com seus homens e davam sobre os jesuritas. Então aqui está dizendo aqui que Davi saía com seus soldados e ele ia guerrear contra quem? Contra os jesuritas, ele ia guerrear contra os jersitas, ele ia guerrear contra os amalequitas. São povos que estão dentro da terra que Deus prometeu a Israel, mas não é o povo de Israel. E ele ia e combatia esses povos que Deus havia ordenado que combatesse. Então ele não estava pecando contra Deus, porque Deus já havia mandado exterminar esse povo, e ele também, né, ao mesmo tempo estava tentando ganhar um favor ali para Ax, mentindo que estava combatendo Israel, mas não estava. Então ele estava até fazendo o que Deus havia mandado ele fazer, né? Eles fazerem Israel. Então ele ficava combatendo esse povo que estava nessas terras. Então aqui diz, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra do Egito. Aí no versículo 9, gente, diz assim, e Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher e tomava ovelhas, vacas, jumentos e camelos e vestes e voltava e vinha a Ax. Então, o que ele fazia? Ele chegava lá, matava a cidade inteira, deixava os animais vivos. Então, ele voltava para a Filístia com os animais, com as riquezas, tudo que ele conseguisse ali daquela cidade, e com as roupas. As roupas, pelo jeito, eram parecidas com as roupas dos israelitas, porque ele chega com as roupas ali para Ax, e Ax acha realmente que aquela roupa é dos israelitas. Então deviam ser roupas parecidas, né? Que os israelitas também usassem. Então ele chegava com tudo isso e Ax ficava contente. Nossa, tá tornando o meu reino mais rico, né? Tá vindo cheio de riquezas para mim. Então, quando ele chegava para Ax, no versículo 10, diz que Ax falava para Davi, né? Via Davi e os seus soldados vindo com um monte de riqueza, né? Então, Ax falava, qual cidade você atacou hoje, Davi? Né? E Davi respondia, rei Ax, hoje eu ataquei lá o sul de Judá.
É mentira, gente. Não foi o sul de Judá que ele atacou. Ele não atacava o povo dele. Então ele falou, eu ataquei lá o sul de Judá, né? E sobre o sul lá de Jeramelitas, né? E sobre o sul dos queneus. A gente lembra quem são os queneus. O sul dos queneus, gente, é da descendência do sogro de Moisés. A gente já viu isso, né? Então os queneus ficavam habitando ali perto dos amalequitas. Então Davi vinha e mentia. Falava, não, eu ataquei lá Israel. E é mentira, não atacou Israel. Aí no versículo 11 diz que Davi, para não ter problemas, ele não deixava testemunha. Então ele fazia o quê? Matava todo mundo. Porque se ele deixasse alguém vivo, essa pessoa ia falar, não, mentira, ele não atacou Israel, ele atacou outro lugar. Então ele não deixava ninguém vivo. Ele matava todo mundo para não ter testemunha, para ninguém ir lá para Ax falar que era mentira, que ele não atacou Israel. Então no versículo 11 diz isso, diz assim, e Davi não deixava com vida nem homem e nem a mulher para trazê-los a Gate. Pois Davi dizia, para que eles não me denunciem, né? E digam, olha, Davi fez assim, 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 né? Davi não matou nenhum israelita, não. Davi foi lá no nosso povo, né? Então aqui diz, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Gente, então o que ele fez? Nesse 1 ano e 4 meses que ele ficou lá na Filístia, fingindo para Ax que estava trabalhando contra Israel. Ele estava, na verdade, né, fazendo o que Deus havia mandado Israel fazer, que não foi feito no tempo de Saul, mas a gente vai ver que no reinado de Davi vai ser feito, no reinado de Salomão também, né, vai ser conquistado mais terras ali que Deus havia prometido, mas Saul não, né, o objeto de Saul aqui era Davi, né, não era conquistar a terra, era matar Davi. Então, Davi foi fazendo isso, foi conquistando as terras que Deus havia já dado, né, mas só que ele mentia. Então, durante 1 ano e 4 meses ele ficava fazendo isso, ele chegava lá cheio de riquezas, cheio de animais, cheio de coisas e falava para Ax que na verdade matou alguém ali em Israel, foi em alguma cidade de Israel. Mas sendo tudo isso mentira. Então, no versículo 12, diz assim, então Ax, dessa forma, começou a confiar em Davi. E ele disse, né, o rei Ax disse o seguinte, nossa, agora Davi se tornou odiável para Israel. Israel não quer mais saber de Davi agora, porque Davi agora mata israelita. Então, eles não querem mais saber de Davi, mas era mentira. Davi não matava israelita, né? Então, aqui diz, por isso me será por servo para sempre. Então, Axa lá, então ele vai ser para sempre meu. Ele vai trabalhar para sempre para mim. Ele vai ficar conquistando várias terras para mim e enriquecendo o meu reino. Meu reino vai ser muito próspero, porque Davi traz tantas riquezas, então ele vai ficar para sempre aqui enriquecendo a Filístia. Daqui a pouco a gente vai tomar todo Israel, né? Então, ele pensava assim, Ax, né? Só que não era assim, tá bom, gente? Então, amém. A gente vai finalizar aqui a hoje, gente. Foi curtinho, eu falei que hoje era curtinha, né? Amém. Na quinta-feira a gente vai ver o capítulo 28, né? Que é aquela passagem, né? Muito esquisita que tem, muito louca, né? Que Saul consulta os mortos. E a gente vai falar sobre isso na quinta-feira, né? Que Saul vai atrás de uma bruxa ali, de uma feiticeira, para consultar o espírito de Samuel, porque a gente lembra que Samuel morreu. E Saul matou todos os sacerdotes. O único sacerdote que tá vivo e que tá com Urim e o Tumim tá com Davi. Então não sobrou ninguém ali para Saul consultar. Então Saul vai consultar quem? As bruxas, feiticeiras, né? Então ele vai consultar isso. Então a gente vai ver na próxima aula, na quinta-feira, tá bom? Amém. Amanhã a gente vai ter aula extra, eu vou falar sobre o fruto do Espírito Santo, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, como que eu sei que a pessoa tem Espírito Santo, né? Falando em línguas, né? Às vezes a gente acha, né, que ter o Espírito Santo é poder, né? Mas, gente, há duas formas de você ter o Espírito Santo. É claro que também é poder, mas é o ser, né? Então, você ter o Espírito Santo é você ser. Então, a gente vai falar sobre isso. Poder não significa ser. Mas ser significa poder. Se você você tem. Agora, se você tem, não necessariamente você é, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Às vezes as pessoas acham que ter o Espírito Santo é sair falando línguas, né? Ter o Espírito Santo é ter algum dom do Espírito Santo. Não, né? Como eu sei que alguém tem o Espírito Santo? É pelo fruto. Fruto do Espírito Santo. Tem o fruto do Espírito Santo, essa pessoa tem o Espírito Santo, né? Então, a manifestação de dom não significa que essa pessoa tem o Espírito Santo, né? Então, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Amém, amém, amém. Então, gente, que Deus abençoe a todos nós, amém. Vou perguntar pro Mitch se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou me despedir do Facebook, do Instagram e do YouTube, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês deixarem aqui no vídeo, tá bom? Amém, que Deus abençoe. Um bom descanso a todos, amém.